Tudo bem, pessoal? Sou o Diogo, professor de Química. Nessa aula a gente vai aprender sobre as propriedades da tabela periódica. Elas são tendências observadas à medida que o número atômico aumenta, né? E elas são divididas em duas categorias, que são as chamadas de propriedades aperiódicas, que só crescem ou decrescem com o aumento do número atômico. Por exemplo, a massa atômica, né? Repara que o valor da massa atômica está aumentando, né? Pela curva. A massa atômica está aumentando à medida que o número atômico aumenta. Já o calor específico tem o seu valor diminuído à medida que o número atômico aumenta. Essas são as propriedades aperiódicas. Elas só vão crescer ou só decrescer com o aumento do número atômico. Já as propriedades periódicas, elas tendem a crescer ou decrescer dentro de cada período à medida que o número atômico aumenta. Então elas vão assumir um comportamento muito parecido com esse gráfico aqui genérico embaixo, tá? Elas podem crescer ou decrescer, crescer, decrescer, crescer, decrescer. Um detalhe importante, elas são tendências, então podem haver exceções, tá? Pode ser que tenha um valor que saia aí do comportamento, né, da curva e tudo mais. Então não são regras, são tendências. A primeira propriedade periódica sobre a qual vou falar é chamada de raio atômico. Né? Raio atômico nada mais é do que a medida do tamanho de um átomo. Né? Ela pode ser calculada a partir do centro do núcleo do átomo até a sua extremidade. Né? Só que isso é muito difícil calcular quando você tem um átomo isolado, porque a gente sabe que a eletrosfera não é uma região bem definida. Então como é que fazem essa medida? Eles fazem um experimento, né? Uma análise chamada de difração de raio-x, em que uma amostra é atravessada por um feixe de raio-x e esse raio-x só vai mostrar no detector, né? Só vai mostrar os núcleos dos átomos. Então o que eles pegam? Não é muito preciso, mas eles pegam a distância desses dois núcleos quando esses átomos fazem ligações e a metade dessa distância é chamada de raio, tá bom? Então é a metade da distância interatômica, tá? Entre os dois núcleos dos átomos, certo? Esse aqui é o gráfico do comportamento, né, do raio atômico em função do crescimento do número atômico. Reparem que os elementos da família 1A, ou os elementos do grupo 1, né, eles têm os maiores valores de raio. E os elementos da família dos gases nobres, ou do grupo dos gases nobres, eles possuem menores valores de raio. Por que isso? Porque do hélio para o lítio dá um salto muito grande no raio e do lítio até o neônio o raio vai caindo. Do neônio até o sódio dá um salto muito grande de aumento de raio e do sódio até o argônio vai reduzindo à medida que o número atômico aumenta. A gente tem que analisar, para entender aquele gráfico, o que está acontecendo à medida que você está no mesmo grupo e você vai aumentando o período desse grupo, né? Você vai aumentando o número de camadas, né? E no mesmo período você entende o que está acontecendo à medida que o número atômico está aumentando. Lembrando que o número atômico sempre vai crescer nesse sentido, certo? O número atômico cresce nesse sentido. Então vamos olhar aqui a tendência de comportamento que ocorre nos grupos. Se vocês forem analisar os períodos, né, para um mesmo grupo, vamos pegar esse primeiro grupo aqui, ó. Tá? Lembrando que o hidrogênio não faz parte do primeiro grupo, mas ele está ali em cima. Vamos analisar o que está acontecendo quando você vai aumentando aí, você vai observando um crescimento do período. Se o período aumenta, o que está aumentando no átomo? Vamos pegar um átomo do terceiro período. Um átomo do terceiro período significa, né, que ele vai ter 3 camadas. E um átomo do quarto período significa que ele vai ter 4 camadas. Então ele vai ser um átomo com raio maior. Então o que a gente pode falar? Aqui ficou meio esquisito, mas o que a gente pode falar? E que à medida que o período aumenta, isso no mesmo grupo, tá? À medida que o período aumenta, o raio vai aumentar, porque você está aumentando o quê? O número de camadas. Então a tendência de crescimento do raio segue esse sentido, de cima para baixo. Certo? Então olha só. Quanto maior o período, maior é o raio. Certo? Agora, nos períodos, se a gente for olhar o mesmo período, certo? Vamos olhar aqui o mesmo período, vamos pegar, por exemplo, aqui
tá? Vamos pegar, por exemplo, quarto período. O número atômico está aumentando da esquerda para a direita. Ou seja, o número de cargas positivas do núcleo está aumentando. Então aqui você vai ter pouca carga positiva e aqui você vai ter muita carga positiva no núcleo. Isso no mesmo período. Pensa comigo. Todos eles estão no quarto período. Ou seja, vão ter o mesmo número de camadas. Certo? Todos esses átomos aqui do quarto período têm 4 camadas. Esse primeiro elemento aqui, do quarto período, que é o potássio, então, o potássio, o primeiro elemento do período, tem apenas 19 prótons. E se você for ver o criptônio, que é o último elemento do mesmo período, tem 36 prótons. Agora, próton é carga positiva, certo? Se o potássio e o criptônio, que tem o mesmo número de camadas, que são 4 camadas, o potássio só tem 19 cargas positivas no núcleo, 19 cargas positivas, e o criptônio tem 36 cargas positivas no núcleo. Quem que vai ter mais força para atrair os elétrons da camada de valência, ou atrair todos os elétrons do átomo? É quem tem mais carga positiva, concorda? Certo? Porque quanto maior for o número, a carga nuclear, quanto maior for a carga nuclear, menor vai ser o raio. Então esse raio aqui do criptônio vai ser ligeiramente menor do que o raio do potássio, porque ele tem mais carga positiva no núcleo, que atrai com mais força esses elétrons. Certo? Então pensa comigo, se o criptônio vai ter um menor raio e o potássio vai ter um maior raio, o sentido do crescimento do raio vai ser o sentido contrário, né, ao aumento do número atômico. Então ele vai crescer nesse sentido aqui, ó. Certo? No sentido oposto. Então essa vai ser a tendência de crescimento do raio, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, ou seja, nos períodos, quanto maior o número atômico, menor vai ser o raio. Agora, isso são raios de átomos, tá? Que átomos são nêutrons que têm o mesmo número de prótons e elétrons. Vamos observar agora o que acontece com os raios iônicos. O raio do cátion, o raio de um cátion sempre vai ser menor do que o raio do seu átomo de origem. Por quê? Vamos pensar o seguinte, vou dar um exemplo aqui com o sódio. O sódio, e se você quiser fazer isso antes de eu fazer, é só você pausar o vídeo. O sódio tem 11 prótons, só que ele tem quantos elétrons? Como ele perdeu um elétron, ele vai ter apenas 10 elétrons. E o sódio, esse é o íon sódio, né, o cátion. E o átomo de sódio tem 11 elétrons. Tudo bem? 10 e 11 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica do íon sódio. 1s2, 2s2, 2p6, certo? Que deu os 10 elétrons. Ele perdeu um, era 3s1, ele perdeu um elétron e ficou só com 10. E o sódio com 11 elétrons, né, o átomo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Repara que qual dos dois tem o maior número de camadas? O átomo de sódio tem 3 camadas. O íon sódio tem apenas 2. Então quem que vai ter o maior raio? Aquele que tiver o maior número de camadas. Por isso que o raio do sódio, do íon sódio, é sempre menor do que o raio do átomo de sódio, porque ele tem um número menor de camadas. Agora, o raio do ânion sempre vai ter um raio maior do que o seu átomo de origem. Vamos olhar o seguinte. O oxigênio, o íon, o ânion oxigênio, tem 10 elétrons. Tinha 8, ganhou mais 2, ficou com 10 elétrons. Tá? Isso por uma observação direta aqui do número atômico. Já o átomo de oxigênio, ele tem apenas 8 elétrons. Então, repara. O número atômico do oxigênio é 8 para os dois casos, claro. Né? Só que olha só. Você tem o mesmo número de cargas positivas no núcleo, que são 10 prótons. E aqui você tem 8 prótons. 8 cargas positivas. Só que no primeiro caso, você tem mais elétrons do que no segundo caso. Então, qual núcleo vai conseguir puxar com mais força todos os elétrons? Aquele que tem muito elétron ou aquele que tem menos elétron? Quem puxa com mais força, o núcleo que puxa com mais força esses elétrons é um núcleo que tem menos elétron para puxar. Então, a força com que este núcleo do átomo de oxigênio puxa os seus elétrons é maior do que a força com que o
núcleo do íon oxigênio puxa seus elétrons. Então, a força de atração pelo núcleo vai estar mais distribuída entre mais elétrons, então ele vai puxar com menos força esses elétrons, por isso que o raio sempre vai ser maior. E numa série isoeletrônica, em que o número de elétrons é o mesmo para todo mundo, qual que é a tendência de comportamento? Né? O magnésio tem 10 elétrons, que tinha 12, perdeu 2, o oxigênio com 10, o sódio com 10, o alumínio com 10, o flúor com 10 elétrons. Então quem que vai determinar, o que vai determinar a tendência do raio de crescimento ou decrescimento? É o número atômico. Porque quanto maior o número de cargas positivas no núcleo, ou seja, quanto maior for o número atômico, menor vai ser o raio. Tá? Isso para séries eletrônicas, para elementos químicos, né? Átomos ou íons que possuem o mesmo número de elétrons.